E aí, rapaziada, espero que todos os ouvintes do Grande Prêmio estejam muito bem. Eu sou Pedro Henrique Marum, comigo aqui hoje mais um Padocast. Essa semana sem Gabriel Curti, que está tocando outras questões do Grande Prêmio neste fim de ano. E eu assumo o nosso Padocast nesta quinta-feira. Comigo aqui, André Neto e João Pedro Nascimento, nesta sala repleta de talento. E também temos Rodrigo Berton na produção. É quase fim de temporada da Fórmula 1. O GP de Abu Dhabi encerra o campeonato, mas é aquela tradicional etapa sem muitos atributos, falta um tempero. Agora, o GP de São Paulo, que acabou de passar, teve um sem número de temperos e especiarias. Tretas, várias, permearam a etapa brasileira, que acabou sendo uma das melhores do ano. E é dessas brigas que nós vamos falar no Padocast. Antes de seguir com o nosso assunto, claro, vamos aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país no ramo de podcasts. Ouçam o Padocast até o fim e aí vocês pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Lá na Central 3, vocês vão escutar podcasts como o nosso Padocast, que acompanham agora, e também coisas sobre futebol, sobre história, sobre samba, sobre o que quer que você goste de se informar sobre. Mas vamos lá então falar do que a gente veio falar. Com a sprint do Brasil, a corrida de São Paulo proporcionou, o evento de São Paulo proporcionou duas provas muito boas para um público que viveu o ano inteiro carente desses bons pegas. No meio disso, as tretas nasceram meio que ao natural. E teve piloto contra piloto, companheiro contra companheiro, em várias, na verdade, equipes, e velhas rivalidades foram atiçadas. Aqui vamos falar de cada uma delas, e depois vamos elencar qual a maior, qual a menor, o que vai ficar para o ano que vem e o que não. Mas então vamos falar primeiro sobre cada uma dessas tretas por ordem cronológica, como aconteceram nas corridas. Então comecemos, André Neto, com Fernando Alonso contra Esteban Ocon. Primeiro você dá um panorama de como essa briga começou, como ela se desenrolou lá na corrida sprint de Interlagos, e aí o que lhe parece? Primeiro, na verdade, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente, para você, para o JP, para o Berton que está na produção aqui com a gente, para os nossos amigos da Central 3 também. Essa briga entre Fernando Alonso e Esteban Ocon em Interlagos começou logo na largada da corrida sprint. O Fernando Alonso tentou uma ultrapassagem por fora para cima do Esteban Ocon na descida do lago, e o francês foi lá e deu uma bela espremida no Fernando Alonso, que acabou andando em cima da zebra ali, quase perdeu o controle do carro, teve que segurar bem, e no final das contas a roda dianteira esquerda dele ali acabou tocando a lateral do carro do Ocon, do companheiro de equipe. E aí, um pouquinho depois, o Alonso mais uma vez tentando a ultrapassagem para cima do Ocon, dessa vez na reta principal. O espanhol acabou tirando o carro um pouco tarde demais ali do vácuo do carro do Ocon, tocou a asa dianteira dele no pneu traseiro direito do Ocon, acabou estragando a corrida do Alonso, que teve que parar nos boxes para trocar o bico, né? Teve que dar uma volta inteira sem a asa que tinha sido quebrada. E o Ocon também sofreu um pouco nessa corrida sprint por conta dos danos do primeiro toque, na verdade. O carro dele acabou pegando fogo até depois da corrida sprint. No momento que ele já estava fora do carro, o carro começou a pegar fogo. O Ocon trocou o motor, inclusive, para a corrida. E aí a gente teve declarações bem exaltadas dos dois ali depois da corrida. Ninguém muito feliz com ninguém. O Alonso falou no rádio, deu aquela agradecida irônica, né, ao Esteban Ocon pelos incidentes. E depois disso a gente ainda teve também um comunicado da Alpine, né, o Otmar Szafnauer no mídia, né, na divulgação, no comunicado oficial da Alpine depois da Sprint Race, foi lá falar que esperava mais os seus pilotos, que eles não podiam prejudicar a equipe dessa forma. Então ficou um climão bem ruim no sábado ali na Alpine. Depois eles acabaram tendo uma corrida de recuperação no domingo, pontuaram bem, o Alonso terminou em quinto ali, conseguiu fazer uma prova muito boa. Mas os dois voltaram a se bicar na pista, né? O Ocon é um cara que já tem um histórico aí de brigas com companheiros de equipe, principalmente com o Sérgio Pérez. Os dois se encontraram na pista várias vezes. E com o Alonso eles tinham uma relação
muito boa ainda até o ano passado, né? O Ocon ajudou bastante o Alonso para ganhar, conquistar o pódio no Qatar, na verdade, retribuindo um favor que o Alonso fez para ele no GP da Hungria, na corrida que o Ocon venceu, quando o Fernando Alonso segurou o Lewis Hamilton por várias voltas. O Hamilton, que tinha um carro muito mais rápido e muito provavelmente venceria aquela corrida, não fosse pelo aspecto defensivo do Fernando Alonso, que segurou o heptacampeão. E aí, nesse ano, as coisas degringolaram um pouco, né? Parece que aquela amizade entre Ocon e Alonso foi um pouco pro saco, e o Ocon não parece estar que vai ficar com saudade do Fernando Alonso, que está se despedindo da Alpine. Inclusive, depois da corrida no domingo, já quando as coisas já pareciam que estavam mais resolvidas, o Ocon deu a entender que realmente não está triste que o Alonso está indo embora, que vocês podem falar o que quiser, que ele é bicampeão, não sei o que, ele merece os créditos que merece, mas tá bom, já deu, tchau, Fernando Alonso, não sentirei sua falta. Uma briga assim, que acabou não dando grandes prejuízos para a Alpine, porque no final das contas foi só na corrida sprint, e eles tinham um carro muito rápido e conseguiram se recuperar no domingo, mas que escancarou aí uma relação entre Ocon e Alonso que a gente achava que era um pouquinho mais amistosa do que vai terminar esse período de 2 anos aí. O que lhe parece, o JP, esse duelo entre Ocon e Alonso, depois daquela bonança de auxílios mútuos entre os dois ano passado, com o Alonso esperando para abraçar o Ocon depois da vitória lá na Hungria, o Ocon retribuindo no Qatar, a gente já começou a ver que tinha uns furos nessa barca, né? Os dois já não se davam tão bem, já não tinham a relação de mestre e aluno que se imaginava em 2021. Mas o grande problema vai nascer, de fato, nesse final de temporada, né? No GP da Hungria, eu acho curioso. Bom, primeiramente, prazer estar aqui de volta no Paddock. Bom estar aqui com vocês, pessoal que está assistindo a gente também, ouvindo a gente, né, também nesse momento. Estamos por áudio e vídeo. Acho que o primeiro indicativo desse ano, né, falando especificamente, é claro que desde o ano passado já dava para perceber que essa relação professor-aprendiz, professor-aluno, enfim, ela não existia, né? O Ocon não se vê dessa forma, isso é um fato, né? O Ocon se vê como o cara para liderar a Alpine, sim, né? É isso que ele estava esperando que acontecesse. Então, eu lembro que no GP da Hungria, é até curioso ter sido no GP da Hungria, né? Porque foi justamente onde começou, né, toda essa história, foi justamente onde o Alonso deu uma força, né, no ano passado para o Ocon conseguir vencer aquela corrida, com méritos totais do Ocon, né, que realmente fez uma excelente pilotagem, aproveitou as circunstâncias e não deu brecha, né, para perder aquela vitória. Mas aí um ano depois, no GP da Hungria desse ano, já deu para perceber que a coisa não era tão assim, tão tranquila quanto parece. O Alonso começou a reclamar do Ocon já na largada, e isso, enfim, foi só a primeira de algumas cutucadinhas que apareceram ao longo do ano, até culminar, né, nesse problemão aí que os dois viveram em Interlagos. É muito interessante para a Alpine que eles tenham conseguido se recuperar no domingo. Acho que esse é o ponto principal. Inclusive, lá no paddock de Interlagos, o Safnauer estava claramente aliviado com o resultado da corrida, porque a Alpine termina um final de semana que prometia ser caótico da melhor maneira possível, pontuando com os dois carros e vendo a McLaren ficar sem pontos. A McLaren pontuou só com o Norris no sprint, porque os dois abandonaram a corrida e, enfim. Então, o cenário que prometia ser caótico para a Alpine no sábado terminou excelente para a Alpine no domingo, que abriu 19 pontos aí da McLaren, então praticamente encaminhou esse 4º lugar no Mundial de Construtores. Mas é evidente que para a equipe também, de certa forma, é um pouco difícil dizer que a equipe está feliz em se ver livre do Alonso, né? Eu não acredito que seja exatamente isso, mas não dá para a gente não imaginar que esse clima bélico que vai se instalando, na minha visão, ele só tende a piorar, né? Só tenderia a piorar, né, se os pilotos continuassem, né, como companheiros de equipe. Dentro da Fórmula 1, falando especificamente, eu não vejo como essas relações se reconstroem. Eu não lembro de ter visto isso, e acho que isso não acontece, elas só vão se deteriorando.
Então, ia chegar numa hora que realmente não ia dar tempo de se recuperar da forma como eles se recuperaram no GP de São Paulo e realmente ia trazer um prejuízo grave para a Alpine. Porque se a gente pegar, né, a fala da própria equipe na véspera da corrida, depois, né, da corrida sprint, já dá para a gente ver, né, que o descontentamento ali era evidente, né, o Seth Nauri, inclusive, não fez questão nenhuma de esconder, porque, assim, realmente, tanto o Alonso quanto o Ocon, porque para mim os dois, né, tiveram boas parcelas de culpa nos acidentes da corrida sprint, o que eles fizeram foi inaceitável. Numa véspera, né, numa corrida que está na penúltima corrida do campeonato, na véspera da penúltima corrida do campeonato, você arriscar um quarto lugar no Mundial de Construtores é realmente perigosíssimo. E, enfim, isso para mim, assim, uma visão particular, mostra muito sobre o que cada piloto, sobre o ego de cada um desses dois pilotos, né? Porque, inclusive, pelo fato de que eu vejo o Ocon como um cara que quer garantir que ele será esse líder da equipe, já que no ano que vem ele vai ter a chegada do Gasly, que vai ser um cara que vai chegar para desafiar ele, sim, né? Que é um cara que não vai chegar para ser segundo piloto, por exemplo. Então, para mim, essa relação, na verdade, nunca existiu, porque o Alonso, por um lado, acho difícil o Alonso estar disposto a encarar esse lado professor, né, especificamente falando, e também enxergo o Ocon como um cara que já tem bagagem, já tem experiência o suficiente para se considerar apto a carregar, né, a liderar essa equipe no futuro. Então, em relação ao que aconteceu dentro da pista, né, acho que é um pouco mais simples de falar, porque as imagens, acho que elas falam por si, e o primeiro contato ali entre eles, o Ocon claramente passa do ponto, né, e enfim, o Alonso depois estoura ali a asa na traseira dele. Eu sinceramente não entendi muito bem como o Alonso conseguiu bater daquela forma, porque para mim ali foi muito mais culpa do Alonso do que do Ocon. Então é isso, eu acho que o caminho vai chegando no final e vai ser bom para os dois lados. Talvez um pouco menos para o Alonso, que tem para Aston Martin, né? Mas em questões de relações pessoais, bom para os dois. JP, então você já pode também falar sobre a próxima questão, que também aconteceu durante a corrida sprint. Uma colisão, uma fechada, na verdade, que envolveu os companheiros de Aston Martin, Sebastian Vettel e Lance Stroll. Então, nesse caso eu já penso um pouco diferente, assim, sabe? Eu tenho minhas restrições ao Stroll, acho que quem está acostumado a acompanhar aqui os programas e quem troca uma ideia também comigo em relação à Fórmula 1 sabe disso. Não considero o Stroll um piloto apto a estar no grid da Fórmula 1, essa é a minha visão. Então, eu tenho muita dificuldade de entender, sim, não só esse movimento dele, mas alguns movimentos do Stroll, enfim, ao longo do ano. E eu nem vou pegar, por exemplo, na Austrália, que é aquele movimento mais óbvio, né, aquele erro mais óbvio, mas, enfim, falando de situações que realmente ele tem muita dificuldade de entender qual é a colocação dele na pista. É a visão que eu tenho, né? Então, muitas vezes eu vejo o Stroll, sim, trocando de direção em cima da hora, né? O Stroll empurrando os outros pilotos em direção à grama, o Stroll se recusando a ceder uma posição que ele claramente vai perder. Então, para mim já é uma coisa diferente, assim. Acho que o Stroll encara muito essa situação como... enfim, eu sou o cara da Aston Martin, eu sou, inclusive, o filho do dono, né? E o Vettel, né, se aposentando. Se a gente for comparar, é muito louco ver que o Stroll pontuou nessa corrida e o Vettel não, né? O Stroll chega em 10º no GP, na corrida de domingo, e chega à frente do Vettel. É muito louco ver isso, porque o Vettel andou muito melhor do que ele o tempo inteiro, mas sofreu, né, com o pneu no final, sofreu com as circunstâncias da corrida no final e acabou terminando atrás. É uma loucura, realmente, se a gente for parar para ver o final de semana do Vettel, ver que ele terminou atrás do Stroll na corrida. Em relação ao problema deles ali na pista, para mim aquilo ali é muito simples. O Stroll realmente, não acho que ele tenha feito de propósito, não acho, até bom deixar isso claro, não acho que ele tenha empurrado o Vettel para fora da pista de propósito. Eu simplesmente acho que o Stroll não tem senso de colocação na pista. Acho que é isso, ele sempre se move de uma forma a deixar menos espaço para outro carro, ele sempre se move de uma forma em que ele sai beneficiado na situação, e eu não acho que ele faça isso de maldade. Eu acho sim que ele tem uma dificuldade grande de defender as posições e sempre passa do ponto. É a visão que eu tenho. Só para ilustrar bem o que aconteceu, foi durante a corrida sprint, o Vettel se movimenta com velocidade, asa aberta, para fazer a ultrapassagem para cima do Stroll, abre para tomar o lugar,
e aí o Stroll muito tardiamente joga o carro na direção do carro do Vettel. O Vettel é obrigado a serpentear o carro para botar metade do carro, na verdade, no gramado, né? na grama, fora da pista, e arriscar. No momento ele até fala no rádio, ok. Claro que foi um movimento muito tardio do Stroll. Então, no caso de Ocon e Alonso, a direção de prova considerou que a culpa era do Alonso e puniu o Alonso com o tempo, né, de corrida, que acabou causando 3 posições perdidas na corrida sprint, portanto 3 posições perdidas para a largada da corrida do domingo. E no caso do Lance Stroll, a punição também foi para pontuação na carteira. Ele recebeu 3 pontos na carteira por direção perigosa. André, o que te parece esse duelo aí, esse problema entre Vettel e Stroll? Você tá mutado. Começou uma bateção aqui fora e eu tinha me mutado. Mas enfim, eu queria pegar carona justamente no rádio que você falou do Sebastian Vettel, que eles só falam ok, né? Eu acho que o Vettel saindo da Fórmula 1, se aposentando, acho que ele não tá nem com cabeça mais para ficar se estressando com manobra dessa do companheiro de equipe. Então ele foi minimalista na reclamação dele ali, só falou um ok pelo rádio, ficou andando uma boa parte do fim da reta oposta ali com 2 rodas na grama. E, enfim, foi uma manobra extremamente perigosa do Lance Stroll. Ele se defende muito tarde, o Vettel entra com muito mais velocidade na saída da curva 3, e ele chega muito mais rápido do que o Stroll, e o Stroll podia já logo na saída da curva tomar o lado esquerdo, que ele provavelmente manteria a posição ainda. O Vettel tentando uma ultrapassagem por fora ali é mais difícil, e o Stroll acaba mudando de linha muito em cima da hora. O Vettel não tem muita opção ali, ou ele freia e os dois talvez até acabassem batendo, ou ele ia para a grama, que foi o que acabou acontecendo. Não acho que os dois sejam grandes amigos ali também, mas acho que o Vettel é um cara que nesse momento ele não tem por que ficar procurando conflito, e a gente sabe como o Stroll acho que o JP já falou bastante. A gente teve um incidente lá nos Estados Unidos com o Alonso que é muito parecido também, ele muda de linha muito em cima da hora, inclusive os dois vão ser companheiros de equipe a partir do próximo ano. Acho que vai ser uma das duplas mais complicadas de você ultrapassar do grid, porque os dois são muito ferrenhos na hora de defender suas posições, inclusive passando do ponto de vez em quando, como é o caso do Stroll. E enfim, o Vettel levou a pior, acho que ele não quis levar esse conflito adiante, até porque ele não tem nada a ganhar com isso. Tá de saída da Fórmula 1, tá querendo uma vida mais tranquila, uma vida mais pacata, focada em questões mais importantes do mundo do que ficar brigando com o canadense Lance Stroll. Então a gente pode passar para o domingo, para a primeira desinteligência, André, que aconteceu no domingo, exatamente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, logo depois da largada. Pois é, esses dois têm uma atração um pelo outro na pista, né? Um negócio impressionante. Eu acho que o que esse toque entre os dois, né, me deixou mais claro é que eu acho que o Lewis Hamilton chegou num ponto que nas brigas com o Max Verstappen ele não vai ser o cara que cede mais. Então, se o Verstappen não quiser bater mais, ele vai ter que tirar o carro, porque no ano passado inteiro foi o contrário. O Lewis Hamilton era o cara que tirava o carro. Ele só não tirou o carro uma vez, que foi na Inglaterra. E ali, quem se deu pior foi o Verstappen. Eles tiveram um outro contato em Monza, na Itália, mas ali, para mim, o Verstappen tentou uma ultrapassagem muito tardia. E dessa vez, em Interlagos, eu acho que o Hamilton tirou, sim, o espaço do Verstappen. Ele deu uma bela fechada nele na segunda curva, na segunda perna ali do S do Senna. Agora, quem poderia evitar o contato ali era o Max Verstappen. Poderia ter freado antes, poderia ter até, quem sabe, cortado a curva para evitar o contato. E aí, nessa, quem sabe, o Hamilton poderia acabar tendo sido punido por justamente forçá-lo para fora da pista. Mas o Verstappen é um cara que não vai tirar o carro, ele vai deixar, ele achou que ele tinha o direito ao espaço ali, também acho que ele tinha direito a ter um pouquinho mais de espaço do que o britânico deu para ele, os dois acabaram se tocando, e pior para o Verstappen. E na coletiva depois da corrida, ele estava zero arrependido do contato, mesmo sabendo que ele foi o maior prejudicado nessa história, e a sensação que dava é que ele estava zero arrependido justamente porque ele tirou a chance do Hamilton de vencer aquela corrida, que provavelmente foi a grande chance que ele teve de vencer uma corrida no ano, numa corrida que é praticamente uma corrida de casa. É uma rivalidade que parece que só fica cada vez maior,
e que deve gerar muita coisa ainda para o próximo ano, pensando aí numa Mercedes que está de volta assim na frente do grid e numa Red Bull que vai ter menos tempo de túnel de vento na próxima temporada. JP, Hamilton, Verstappen, de novo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que o André, eu concordo muito com uma coisa que o André falou sobre o lance do Hamilton ter mudado a postura, né? Dessa vez ele não vai ceder mais. Eu não sei até que ponto isso faz diferença para ele, porque ele deveria ter adotado essa postura no ano passado, mas, enfim, eu concordo que realmente demorou muito, mas ele realmente passou a pensar dessa forma. Eu tenho a mesma visão. No momento do acidente, eu achei que o Verstappen tinha sido, assim, o culpado 100% pelo lance. Que é um acidente um pouco complicado da gente analisar, assim, pelo menos na minha visão, porque na hora que eles fazem a primeira tomada de curva, na hora que eles viram para a esquerda, o carro do Verstappen está à frente. Na hora que eles vão chegar ali na virada para a direita, no S do Senna, já é o carro da Mercedes que está à frente. Então, eu acho que, apesar de ter tido um pouco de responsabilidade dos dois ali, o Verstappen tinha como ter tirado o carro e evitado o contato, mas o Hamilton sabia que o carro da Red Bull estava ali do lado. Então eu acho que o Hamilton deveria sim ter deixado mais espaço para o Verstappen. Acho que da forma como ele fez a curva, ele inviabilizou passar por ali sem tocar nele. Acho que da forma como ele decidiu virar o volante, ele assumiu o risco de bater e bateu. E acabou sendo o mais prejudicado. Então, no momento, na primeira vez que eu vi esse acidente, eu achei que o Verstappen tinha dado uma mergulhada ali sem noção mesmo. Mas depois, ontem à noite, eu vi também pelas câmeras on-board, eu acho que o Hamilton poderia sim ter dado espaço, faltou. O Verstappen exagera, eu acho que o Verstappen exagera, ele tenta uma passagem para um lugar que não dá para passar. Ponto. Dito isso, o Hamilton sabia que existia um carro da Red Bull ali e poderia ter feito uma tangência, né, diferente na curva. Então, acho que foi um incidente de corrida, acho que tem culpa dos dois aí. Não foi nada comparável ao que a gente viu no Brasil ano passado, não foi muito menos na Arábia Saudita. Acho que essas coisas não estão na mesma prateleira, mas concordo que essa rivalidade é uma coisa que a gente ainda vai... Torço muito, inclusive, para ver a Mercedes podendo desafiar a Red Bull, justamente para entender como esses dois vão se portar, porque é muito louco a gente assistir, nós que assistimos todas as corridas, literalmente, do ano, é muito louco a gente ver, e a gente vê isso claramente, que nem Verstappen e nem Hamilton disputam posição com outros pilotos da forma que eles disputam entre eles. Fica evidente isso, é muito claro, e assim, sinceramente, a resposta que o Verstappen deu sobre quem precisava daquele resultado era o Hamilton. Eu ouvi muita gente criticando ele, eu vi muita gente batendo nele, mas eu acho que o pensamento é esse mesmo. A partir do momento que o outro piloto ainda tá buscando alguma coisa, você já é o campeão, você não tem nada a provar ali, quem tem o direito de botar o carro, quem tem o direito não, mas quem tem a vantagem de tentar alguma coisa diferente é você, que já garantiu o título. Então acho que o Hamilton foi mais ousado do que deveria ter sido, pensando na vitória. Mas, enfim, ele tem que, acho que quando olhar para o retrovisor e ver que o Verstappen tá ali, já tem que esperar que vai surgir alguma coisa diferente, porque o Verstappen vai para cima como ele não vai para cima de ninguém, e agora o Hamilton defende como ele também não defende de ninguém. E teve punição também por esse lance, né, André? Teve, pois é, o Verstappen tomou uma puniçãozinha e eu concordo com o JP, eu acho que foi um incidente de corrida ali, eu não acho que o Verstappen deveria ter sido punido. Eu entendo que se alguém ali podia evitar o contato, era o Verstappen. Acho que a primeira e a segunda curva de Interlagos tem uma peculiaridade também, porque você pode entrar emparelhado, como foi o caso dos dois na primeira perna, mas o fato dela ser na descida, você acaba dando uma vantagem para quem está por dentro. Então o Hamilton já sai na frente do Verstappen, e aí na teoria quem poderia ceder, poderia evitar o toque seria o Verstappen. Então assim, eu entendo a punição, mas eu também entendo você olhar isso como um incidente de corrida. Acho que tinha um espaço ali, acho que o Verstappen tinha o direito de receber um pouquinho mais de espaço ali, mesmo ele não estando 100% lado a lado com o Lewis Hamilton. Foi uma reclamação dele forte depois da corrida, foi uma reclamação do Christian Horner também depois da corrida, de que o Verstappen, pela forma como ele tinha chegado ali na curva depois da relargada, merecia, né, ter recebido mais espaço do Lewis Hamilton naquela disputa, que não foi o caso. E enfim, eu acho que
que é uma boa prévia do que talvez a gente possa ter para a próxima temporada da Fórmula 1, se esses dois voltarem a brigar por um título. JP, na sequência, já no fim da corrida, a questão de novo envolveu o Max Verstappen, mas agora com o companheiro de equipe Sérgio Pérez. O que aconteceu entre os dois? Essa aí para mim é a confusão, né, do final de semana. Para mim essa realmente é a discordância que atrai os holofotes, porque ela diz respeito a uma coisa que a gente não tem como cravar, né? É uma treta interna que envolve, enfim, uma corrida de Mônaco. Já aconteceu há meses atrás, né? Que na época, inclusive, foi comentado sobre uma possível batida proposital do Pérez, mas nada que tenha passado disso. E agora o Verstappen literalmente diz para a equipe que vai recusar a ordem, já deu as razões dele, não adianta continuar tentando forçar. Eu acho que é um posicionamento bem forte. É um posicionamento que nem o Verstappen costuma dar esse tipo de posicionamento pelo rádio com a equipe, né? Nem o Verstappen que a gente está acostumado a ver ser um pouco mais fora da caixa, assim, falar umas, dar umas patadas aqui, umas patadas ali. O André sabe bem do que eu estou falando. Então, eu acho que, assim, foi o que até eu tinha comentado, comentei no outro programa, mas deveria ter guardado para esse, e que, assim, se o Pérez realmente bateu em Mônaco de propósito, eu entenderia 100% a atitude do Verstappen, sabe? Então, eu acho que eu, como jornalista, assim, não tendo a informação de se o Pérez bateu de propósito ou não, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar, né, a atitude do Verstappen em termos de jogo de equipe. A partir do momento em que ele se recusa a devolver a posição e depois da corrida ele diz que já deu as razões dele, né, e teoricamente essas razões são uma batida proposital do Pérez em Mônaco, uma batida proposital em que o Pérez nem levou a pole, foi só para impedir que o Verstappen levasse, e então eu acho que a situação já fica um pouco diferente, e eu entendo 100% o fato do Verstappen não querer ajudar, porque uma coisa é você resolver na pista, uma coisa é você ser mais rápido, ser mais lento, e outra coisa é você usar de artifícios, coisas que a gente já está acostumado a ver na Fórmula 1, a gente já viu várias vezes, não é a primeira, não seria a primeira, mas enfim, eu não consigo admirar isso, até porque o Verstappen no braço, né, ali no volante, ele é mais rápido, ele é consideravelmente mais rápido e seria mais rápido também naquela classificação. Pelo menos é o que os tempos de volta estavam mostrando até aquele momento. Então, sobre essa confusão, eu acho que o Pérez está dando mole, eu acho que essa é a palavra mesmo, está dando mole, porque ele está focando em alguma coisa que ele não consegue controlar, ele está tentando e a partir do momento que você entra em rota de colisão com um piloto que é claramente o piloto número 1 da equipe, você vai se colocar numa posição complicada aí no futuro, porque se alguém tiver que rodar vai ser você, não vai ser ele. Então eu acho perigoso o que o Pérez tem feito, até porque ele não deveria precisar dessas ajudas do Verstappen. Eu acho que o pensamento dele deveria ser nesse sentido, de por que ele precisa tanto de ajuda do Verstappen. O GP de São Paulo foi uma situação atípica, porque naquele final de corrida ele não tinha o pneu para se manter na posição que ele estava, ele ia perder as posições de forma natural, então não é como se ele tivesse perdido aquelas colocações por ser um mau piloto, mas o fato o Verstappen bate nas primeiras voltas da corrida, precisa trocar o bico, despenca na classificação e chega na frente do Pérez. Não tem como, por mais que todas as circunstâncias da corrida estejam envolvidas nisso, não tem como a gente ignorar esse fato. O Pérez precisa olhar por esse lado, ele precisa parar de querer ajuda do Verstappen e tem que subir o ritmo, tem que subir o nível, porque com o carro que ele tem na mão ele deveria estar fazendo mais. Essa é a minha opinião. O Verstappen ficou muito para trás depois do incidente com o Hamilton na largada, e o Pérez conseguiu no primeiro momento se manter em segundo. Depois lá na frente, já nas últimas voltas, depois do safety car, ele acabou ficando na pista de pneus médios, enquanto quase todo mundo ou já estava ou trocou para macios. E aí o Pérez foi ficando para trás, caiu até o 6º lugar, e aí se encontrou ali com o Verstappen, né? O Pérez em 6º, o Verstappen em 7º, depois de ser ultrapassado pelo Fernando Alonso de Alpine,
a Red Bull então ordenou que os dois trocassem de posição para que o Verstappen tentasse ir para cima do Alonso, atacar o Alonso e ganhar esses pontos do quinto lugar. Na última volta ficou claro que não ia acontecer, o Verstappen não tinha condições de ultrapassar o Fernando Alonso, e aí a Red Bull pediu encarecidamente, como costuma acontecer em situações assim, que ele devolvesse a posição que era do Pérez por direito. O Verstappen, de maneira ríspida, disse que não ia devolver e que não pedissem isso para ele de novo, que ele já tinha dado as razões. Aí, André, depois da corrida, o Verstappen disse que vai ajudar na última etapa, ajudar o Pérez a conquistar o vice-campeonato. Claro, a troca de posição, se assim acontecesse, colocaria o Pérez isolado no segundo lugar para a última corrida do ano. Da maneira como aconteceu, ele vai empatado com o Leclerc e atrás nos critérios de desempate, no caso, mais vitórias. O Leclerc tem mais vitória que o Pérez na temporada. Mas, de qualquer maneira, deu para o Pérez espalhar a farofa, é o que aludiu ali o JP, falou que o Verstappen tem 2 títulos mundiais por causa dele, falou que assim dá para saber quem é o Verstappen, falou bastante para quem é um segundo piloto e o mundo inteiro sabe disso. O que te parece essa briga entre os dois, que até o fim de semana a gente não sabia se era de fato bélica ou amistosa? Primeiro, Marão, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que eu nunca vi um vice-campeonato da Fórmula 1 ser tão cobiçado que nem nesse ano. A gente teve 2 brigas internas, a gente vai falar um pouquinho da Ferrari depois, mas a gente teve 2 briguinhas internas aí por conta de um vice-campeonato da Fórmula 1, num ano em que o Verstappen sobrou e levou o campeonato sem disputa com ninguém, e aí a gente chega nessa reta final com Leclerc e Pérez, os dois extremamente aí agressivos em busca desse vice-campeonato, inclusive gerando atritos internos com suas equipes. E eu acho que essa briga entre o Pérez e o Verstappen, ela foi a mais surpreendente de todas, porque a gente não esperava de forma alguma que isso fosse acontecer. Surgiram coisas à tona que a gente não tinha a menor noção de que estavam guardadas, né? Essa questão do Verstappen ainda tá guardando rancor dessa batida que teria sido proposital do Sérgio Pérez na classificação em Mônaco, num momento ali em que o campeonato o Pérez ainda teria chances de brigar por um campeonato, né? Acho que só na cabeça dele, mas a gente não imaginava de fato que o Verstappen fosse ter essa postura. O rádio foi muito surpreendente ali, como você relatou. Eu e o JP, inclusive, a gente estava naquele momento fazendo a cobertura do GP de São Paulo, a gente estava no paddock, então a gente não ouviu esse rádio. E foi só depois que a gente foi entender o tamanho, né, que a briga tinha tomado. Foi só depois que a gente foi entender até por que Verstappen e Pérez demoraram para ir para a zona mista para falar com os repórteres ali, porque eles tiveram essa conversa interna ali na Red Bull antes de irem dar as entrevistas. Enfim, eu não sei até que ponto eles se acertaram, até que ponto o Verstappen já deixou de lado essa questão, ou se ele ainda vai guardar isso para o futuro. Me parece que o Verstappen é de fato um cara rancoroso, um cara que guarda sentimentos das ações dos outros, e assim, ele não deu uma posição para o Pérez que não muda absolutamente nada para ele no campeonato, né? São 2 pontos a mais que para ele não mudam absolutamente nada. Ele fez aquilo unicamente para ferrar com o Sérgio Pérez, não tem outro motivo. Ele não quis ajudar o próprio companheiro de equipe, enfim, eu acho que a questão do Pérez chegar como o terceiro agora no campeonato é muito pior para ele. O Leclerc tem que marcar o Pérez só ao longo da corrida e terminar na frente. A vantagem se inverteu por conta de um rancor do Verstappen que não quis devolver a posição para o companheiro de equipe. Eu entendo o lado do Verstappen, acho que se de fato o Pérez bateu de propósito é uma questão grave, mas isso daí você resolve internamente. Você não espera chegar na pista 6 meses depois, até mais, acho, né, se eu não me engano, para você deixar explícito que você não está contente com seu companheiro de equipe, né? Acho que ele não lidou da melhor forma com essa questão aí com o Pérez. E o Pérez, ao mesmo tempo, também, eu acho que ele tem uma questão dele que ele sabe, por um lado ele sabe
que ele tem uma posição de segundo piloto dentro da Red Bull, que lhe permite de vez em quando ter chance de brigar por vitórias e conquistar resultados que ele nunca teve chance nas equipes de meio de pelotão que ele correu na maior parte da carreira. E por outro, ele sabe que ele também tem que dar uma forma de se manter valorizado dentro da Fórmula 1, porque a comparação com o Verstappen é injusta e ele de fato não consegue ter o mesmo nível que o holandês. E aí, para mim, é onde entram essas declarações dele depois da corrida, né? De, enfim, dar uma valorizada no lado dele, de relembrar o quanto que ele ajudou o Verstappen, falar que o Verstappen tem 2 títulos por conta dele, eu acho, né, que é um pouco de exagero, mas eu acho que o Pérez tem um lado aí que ele costuma sempre defender, se defender muito bem nessas entrevistas e valorizar o trabalho que ele faz também. E aí eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, do que o Bottas fazia na Mercedes, né? O Bottas muitas vezes só abaixava o rabo, aceitava as ordens da Mercedes e depois a gente não ouvia um pio dele depois das corridas. O Pérez é um pouquinho mais vocal, ele vai reclamar pelo menos, por mais que depois ele venha nas redes sociais, fala que tá tudo certo, que o Verstappen vai me ajudar na próxima corrida, a gente vai buscar esse bicampeonato. Então, a minha conclusão é a briga mais surpreendente, a gente não tinha a menor noção de que isso estava acontecendo debaixo dos panos, e enfim, acho que diz muito mais sobre o Verstappen do que sobre o Pérez e sobre a Red Bull, diz muito sobre a personalidade do Max Verstappen. Agora, André, a última briga que a gente vai contemplar aqui, ela veio depois da corrida, na verdade, e ela é de Charles Leclerc contra a Ferrari. Pois é, o Leclerc, aí, mais uma vez, né, o vice-campeonato mais cobiçado da história da Fórmula 1, nunca foi feita tanta questão de ser vice-campeão da Fórmula 1. O Charles Leclerc queria um pódio, queria que o Sainz entregasse um pódio para ele por conta de um vice-campeonato. No fim de semana que o Sainz foi praticamente perfeito, ele teve que lidar com uma punição por conta de troca de motor, e se não fosse por isso, eu acho que ele teria tido chances de, quem sabe, até brigar pela vitória. Acho que ele tinha um ritmo forte. Acho que a Mercedes ainda estava um pouquinho na frente, mas o Sainz, de fato, era a terceira melhor combinação de carro e piloto do grid em Interlagos, merecia esse pódio. E o Leclerc queria a posição, pensando aí nessa briga pelo vice-campeonato. Acho que essa briga ali de Leclerc e Ferrari foi um pouco menor. Acho que o Leclerc forçou um pouquinho a barra ali no vai que eles me deixam passar, mas era uma situação bem, bem difícil. O Sainz estava bem na frente. Você está lidando com um pódio, sabe? Não é uma questão só de um quinto e um sexto lugar. Você tem um troféuzinho envolvido ali, você tem uma estatística importante para a carreira de piloto, que é você subir no pódio. E o Leclerc reclamou depois, disse que tinham combinado uma coisa antes da corrida e depois fizeram outra. Enfim, eu acho que essa questão do vice-campeonato tomou proporções muito maiores do que deveria ser normalmente. Acho que o Leclerc não está muito certo nessa história. Eu pessoalmente acho que quando você envolve um pódio ali na questão, é mais complicado você ceder essa posição, ainda mais quando é uma coisa que no final das contas não agrega em nada. O Leclerc vai só poder falar que foi vice-campeão de uma temporada de Fórmula 1, mas os vice-campeões que são lembrados são os vice-campeões de anos em que há uma disputa por título. A gente lembra do Felipe Massa em 2008 como vice-campeão porque ele chegou a ser campeão por alguns segundos. A gente não vai lembrar do Leclerc vice-campeão ou do Pérez vice-campeão de 2022, porque eles não brigaram pelo título. A gente vai lembrar de um ano dominante do Max Verstappen. Então acho péssimo que equipes e pilotos estejam entrando nesse clima interno de briga por conta de uma coisa que, no final das contas, não traz benefício. Não é uma questão de classificação de construtores, por exemplo, em que você ganha dinheiro, em que tem uma compensação ali, em que vale a pena você levar esse tipo de briga. É uma questão de, enfim, ego dos pilotos ali, de terminar uma posição acima, de ter nesse histórico que foi vice-campeão da Fórmula 1 e que acabou gerando essa briga interna na Ferrari, que eu acho que o Leclerc é um cara que aceita as coisas mais pacificamente, então ele entendeu ao lado da Ferrari ali de não tirar um pódio do companheiro de equipe dele, mas eu acho que é mais uma briga que não tem muito sentido aí que ocorreu em Interlagos. E esse duelo, o JP, que 24 horas depois de acontecer, a imprensa europeia começou a falar na demissão de Mattia Binotto. Bom, na hora que o Leclerc começou, o André estava até citando agora, né, a certa demora que teve, né, nos pilotos da Red Bull para passarem ali pela zona mista, passarem por onde a gente estava. Na hora que o Leclerc passou, tinham alguns outros pilotos sendo entrevistados
mas de uma forma mais aglomerada no início do cercado, e aí ele passou direto. Então, as duas primeiras respostas que ele deu foram só para mim, foi eu conversando com ele. E eu senti ali, naquele momento, falando, porque minha pergunta foi sobre isso, e eu senti que ele ficou bastante chateado com essa situação. Mais do que ficou parecendo pela televisão, mais do que a imprensa veio noticiando desde então. Ele ficou bem chateado, sim, porque naquele momento ele esperava que a Ferrari fosse simplesmente cumprir algo que já tinha sido combinado antes da corrida. Eu concordo, assim, eu sinto que o Verstappen deitou tanto em 2022, né, em termos de nível técnico na temporada, que os outros pilotos estão querendo o título de melhor do resto. Porque é surreal ver essa fome pelo segundo lugar, por um segundo lugar que ninguém, o André foi perfeito nessa colocação, ninguém vai lembrar. Se a gente for falar da temporada de 2022, as lembranças são o domínio absurdo do Verstappen, que bateu recorde de vitórias. Eles acham realmente que vão lembrar quem foi o segundo colocado. Então, assim, eu não entendo muito bem a briga pelo segundo lugar, pelo oitavo, pelo sétimo, pelo sexto lugar no Mundial de Construtores faz total sentido. Agora, no Mundial de Pilotos, realmente eu não entendo. Acho que foi totalmente desnecessário, porque, como o André disse, vocês não estão brigando ali no quinto, sexto, sétimo lugar, é um pódio. Então você teria que fazer o Sainz abrir mão de um pódio, de um número, de uma estatística que ia entrar ali na carreira dele, para dar alguns pontos a mais para o Leclerc conquistar um vice, né? E um pódio, né? E um pódio que ele ia acabar caindo no colo dele. Eu gostei da corrida dos dois. Então, eu acho que o Sainz fez uma corrida muito boa, estava com um ritmo bom. Eu até comentei com o André lá, enquanto estava no paddock, que me surpreendeu o ritmo da Ferrari. Eu achei que a Ferrari fosse ter mais dificuldades por causa do desgaste dos pneus. Achei que a Ferrari fosse sentir mais. E o Leclerc, depois dele ser jogado no muro, né? Então, assim, a recuperação que ele teve foi muito boa. Então, eu gostei da corrida dos dois e achei que, assim, inclusive, se não tivesse sido jogado no muro, acho que teria terminado à frente do Sainz, mesmo com o ritmo forte do Sainz, eu acho que o Leclerc teria terminado à frente, mas, assim, acaba dando uma manchada em toda a situação com um pedido que, assim, na minha visão, foi até meio infantil. Né? Foi até um pouco infantil, porque isso já foi combinado antes, tudo bem, mas, assim, não vale absolutamente nada, entendeu? Você tá fazendo seu companheiro de equipe abdicar de um pódio para você garantir alguns pontinhos para ser segundo. Então, assim, eu não entendo muito bem qual é o foco ali, qual é enfim, nem sei a palavra exatamente, os caras estão tão focados, estão tão bitolados, né, em ser o segundo colocado. Eu não entendo por quê, mas acho que essa tretinha da Ferrari especificamente, ela é mais infantil ainda do que a da Red Bull, porque pelo menos a Red Bull em algum momento envolveu a briga pelo campeonato, né? O Pérez, mesmo que seja só ele, em determinado momento acreditou que ele poderia ser campeão, né? A Ferrari em nenhum momento esteve em posição, né? Depois das 3 primeiras corridas ali, a Red Bull dominou o campeonato, então chegou na metade do campeonato, chegou ali perto das férias, até antes disso, né? Então já estava claro que a Red Bull já estava dominando o campeonato, mais especificamente o Verstappen. E então, sinceramente, essa tretinha da Ferrari eu achei que foi a mais infantil, assim, do final de semana, porque o Leclerc pedir para o Sainz abdicar de um pódio para ele ganhar alguns pontinhos que vão levar ele a um vice, realmente eu não consigo entender o raciocínio por trás disso. Então vamos elencar, senhores, vamos montar um ranking agora. Começando com você, André. O seu quinto lugar entre as tretas do GP de São Paulo e por que ficou em último? Em quinto lugar, eu vou ter que deixar a briga da Aston Martin entre Sebastian Vettel e Lance Stroll, justamente porque o Sebastian Vettel já está saindo da Fórmula 1, porque ele nem quis comprar a briga ali, ele só mandou um ok pelo rádio. Acho que foi mais uma vez um movimento chato do Stroll, desnecessário, contra um companheiro de equipe. Mas é uma briga, uma discussão que não vai ter muitas ramificações. A gente vai agora ter uma despedida do Vettel em Abu Dhabi que vai ser muito emotiva para todos os envolvidos, para todo mundo que é fã de Fórmula 1 e acompanhou toda essa trajetória maravilhosa que o Vettel tem na categoria, que é, sem dúvida, um dos maiores da história da Fórmula 1. E, enfim, eu estou mais ansioso pela briga que o Stroll vai arranjar com o Alonso no ano que vem, do que qualquer coisa que envolva isso daí, porque o Vettel realmente
ele está se poupando, ele não precisa mais entrar nessas discussões, esses argumentos, e ela foi a briga que gerou menos coisa depois desse GP de São Paulo no circuito de Interlagos. Você concorda, JP, ou você vai escolher uma outra quinta colocada? Não, acho que a Aston Martin pertence ali ao finalzinho da lista mesmo. Então tá bom. Então quem você coloca no quarto lugar? Bom, minha quarta colocação vai ser a briga. Eu até pensei em colocar, né, a briga da Ferrari, mas eu vou ficar com o Fernando Alonso e Esteban Ocon, porque assim, na verdade é um motivo parecido com o que o André acabou de dar, né? São dois pilotos que estão tretando aí como companheiros de equipe pelas últimas vezes, porque vão trocar de equipe no futuro, né? O Alonso, né, especificamente. E assim, por mais que eu tenha achado a questão da Ferrari muito infantil, muito boba, eu acho que essa confusãozinha da Alpine, ela foi burra. Acho que essa é a palavra, ela foi burra. Eles poderiam ter jogado o trabalho de uma temporada fora no sábado, né? Não digo nem no domingo, eles poderiam ter jogado fora no sábado. E aí domingo conseguiram se recuperar, a Alpine pontuou com os dois carros, dá uma... Eu não gosto da palavra sorte nesse caso, mas enfim, dá uma certa sorte da McLaren a abandonar com o Norris. Não duvido que a McLaren esperasse pontos do Ricardo, mas assim, eles poderiam ter destruído o trabalho que eles mesmos construíram ao longo de um ano, né? Porque se eles não conseguem pontuar em São Paulo, por exemplo, se eles se envolvem... Porque assim, você largar lá atrás não necessariamente quer dizer que, assim, que você vai ter que terminar lá atrás porque o seu carro é lento. Você pode se envolver numa batida no meio do caminho. A partir do momento que você tem que ultrapassar vários carros, alguém pode encostar e furar um pneu, né? Pode quebrar a sua asa. Então, assim, é arriscar demais, e é por isso que eu realmente me incomodo bastante. Poderiam ter jogado o trabalho fora, por causa de uma bobeira que não valia muita coisa. Então, meu quarto lugar aí vai para Alpine. E você, André? Eu vou com a Ferrari. Eu acho que foi a segunda briga aí que menos de fato pegou fogo entre os pilotos envolvidos. Na verdade, entre Leclerc e Ferrari, né, no caso. Depende aí até que ponto, se isso de fato vai levar uma demissão do Binotto ou não. Mas acho que foi a que menos gerou faísca. Me parece ter sido uma questão que foi resolvida ali rapidamente. Acho que toda a questão envolvendo o Binotto é muito maior do que só essa corrida em Interlagos. Acho que inclusive não tem nem a ver com isso. Acho que mesmo se tudo tivesse corrido bem com o Binotto nessa temporada, a Ferrari não deixaria o Leclerc ultrapassar o Sainz nesse momento. Só se tivesse de fato uma briga por título, aí sim. Então fica com o quarto lugar para mim essa briga da Ferrari. Acho que não vai ser algo que os dois vão guardar, Sainz e Leclerc. Acho que ninguém vai guardar mágoa de ninguém por esse incidente. Acho que os dois entendem o que aconteceu ali e, enfim, acho que o Leclerc, ele já mesmo disse, né, antes, que não se importava muito com o vice-campeonato, que estava só focado já no ano que vem, e eu acho que ele tentou roubar um pódiozinho ali do companheiro de equipe dele, mas não deu muito certo. Seu terceiro lugar? Terceiro lugar vai ficar para a Alpine. Acho que foi uma briga que gerou mais controvérsia, teve que ter um chefe de equipe ali dando bronca, né, publicamente nos seus dois pilotos, falando que deviam se comportar melhor, que esperavam mais deles. De fato, o Ocon passa do ponto na primeira disputa, joga o Alonso para fora da pista. O Alonso podia ter terminado a corrida dele ali, inclusive podia ter terminado a dos dois ali, né, se o toque é mais forte. E depois o Alonso, para mim, comete um erro mesmo. Acho que até ele admitiu, porque a punição da FIA fala que o Alonso admitiu que calculou mal a hora de sair do vácuo do Ocon e por isso que ocorreu o toque. Enfim, um erro do Alonso também que poderia ter prejudicado a corrida dos dois. Se o pneu do Ocon ali fura, teria sido um resultado ainda pior, né? E a punição acabou jogando o Alonso mais para trás no grid. Os dois largaram bem de trás, conseguiram se recuperar. Mas essa é uma briga que eu já vejo, por exemplo, que os dois acho que dificilmente vão ter vontade de trabalhar juntos no futuro, se isso for possível, né? Sabe-se lá até quando o Alonso vai continuar correndo, mas acho que ali, de fato, não vou dizer que criou-se uma inimizade, acho que ela já existia, mas ela aumentou um pouquinho depois dessa corrida no Brasil. A gente ainda teve no domingo depois
a Alpine no ouvido do Ocon, falando para ele deixar o Alonso passar na última relargada, e o Ocon batendo o pé, falando, não, eu vou passar o Vettel primeiro, aí depois eu deixo o Alonso passar. E o Ocon fez isso mesmo, os dois cumpriram muito bem a estratégia de equipe, acho que não tem amor, não tem carinho, não tem paixão ali entre os dois, mas eles trabalham em equipe, é isso, é uma relação profissional que vai ter suas rusgas de vez em quando, e a gente viu isso no sábado. Tá certo. Seu terceiro lugar, JP? Bom, eu vou ficar com a Ferrari, né? E é por um motivo parecido com o que o André falou, na verdade. É porque, assim, por mais que a treta da Alpine tenha sido um pouco mais perigosa, em termos de campeonato, eu até fiz esse comentário também, eu acho que o lance do Leclerc, a decepção do Leclerc, ela não vai morrer por agora. A Ferrari vai chegar para 2023 tentando ser campeã de novo. E aí, ao contrário de Alonso e Ocon, que eu não imagino estarem na briga pelo título do ano que vem, Sainz e Leclerc, pelo menos até certo ponto da temporada, estarão. Então, eu acho que é uma coisa que não vai acabar aqui. Eu acho que é uma coisa que ainda vai ter repercussões, porque é como, assim, eu não me surpreende em nada. Eu estou usando o Verstappen como exemplo, porque não me surpreende em nada o fato do Verstappen guardar essa mágoa de Mônaco até agora. São competidores de altíssimo nível, né? Eu acho que o Verstappen quis passar uma mensagem ali, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas... Então eu acho que essa confusãozinha ali da Ferrari, ela não vai morrer agora. Não que isso seja um racha na relação entre os pilotos, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eles não esquecem, acho que esse é o meu ponto, eles não esquecem. E ao contrário de Alonso e Ocon, eles estarão de novo na mesma equipe no ano que vem, e eles estarão de novo brigando pelo título no ano que vem. E eu acho que isso não vai ser esquecido tão facilmente assim. Repito o que eu disse, o Leclerc estava bem desapontado. O Leclerc estava bem chateado, não gostou nem um pouco. Até fiquei surpreso, porque não achei em nenhum momento que a Ferrari fosse deixar ele passar, mas ele ficou bem incomodado, e eu acho que isso não vai morrer assim, não. Então já pode falar seu segundo lugar. Max Verstappen e Lewis Hamilton, né? Acho que foi foi a segunda maior confusão ali do fim de semana, porque foi uma coisa bem rápida ali, né? Foi um toque, os dois pilotos, né? O Verstappen já minha opinião é que se o Verstappen ainda tivesse tendo que brigar pelo título, ele não faria aquele movimento, mas ele já não precisa mais de pontos, ele realmente... não tô querendo dizer que o Verstappen foi sujo, nem nada do tipo. Eu tô falando que a partir do momento que ele não precisa mais, ele bota o carro e o outro cara que tem que dar um jeito de não bater, porque é ele que tá precisando dos pontos. Então, assim, por mais que tenha um monte de gente que discorde muito dessa postura, eu não discordo, eu acho que faz parte do esporte, sim, desde que você não seja sujo, né? Desde que você não passe do ponto, desde que você não ultrapasse o limite, desde que você não faça um break test na frente de outro piloto. E nem vire o volante, por exemplo, né? Enfim. Então, a questão para mim é que enfim, é uma treta que não vai acabar, sabe? É uma treta que não vai acabar, é uma coisa que começou no ano passado e que é o que eu disse agora na última resposta que eu dei sobre Leclerc Sainz. Quando envolve o título é muito diferente, mas é muito diferente. Então, acho que ano que vem a gente vai ter mais uns vislumbres aí dessa batalha, claro, se a Mercedes conseguir cumprir o que promete. Seu segundo lugar, André? Eu vou discordar do JP de novo, aí eu vou com a briga da Red Bull, porque eu acho que Lewis Hamilton e Verstappen é uma briga que a gente vai lembrar por gerações, não só pelo que aconteceu em Interlagos no último fim de semana, mas pelo que já aconteceu em 2021 e pelo que eu imagino que vai acontecer nos próximos anos ainda. E por tudo isso, e por eu achar que o Sérgio Pérez vai dar uma baixada no rabo e na bola dele para o próximo ano, para a próxima corrida, na forma com que ele lida com o Verstappen, eu imagino também que ele não vai bater de propósito de novo em nenhuma outra corrida. Eu acho que essa é uma briga que teve um estouro, um incidente ocasional em Interlagos que foi completamente inesperado, como eu já falei antes. A gente não imaginava que o Verstappen guardasse mágoa de um incidente que a gente nem sabia direito que tinha acontecido. Então, assim, foi uma briga que pegou a gente de surpresa, a gente não imaginava. A gente teve declarações dos dois lados que são extremamente contestáveis, mas, para mim, ainda está um pouquinho atrás da briga Lewis Hamilton, Max Verstappen. Eu deixo a briga da Red Bull em segundo lugar, porque eu acho que eles vão se entender ali e porque eu acho que o Pérez
com Mercedes voltando à briga, com Ferrari possivelmente na briga também, o Pérez deve se envolver cada vez mais novamente naquela função dele de segundo piloto, de wingman do Verstappen, e não de fato num cara que vai ser o rival do Verstappen, como ele achou que ele pudesse ser nessa temporada. Você já quer falar então do seu primeiro lugar e por quê? Vamos. Lewis Hamilton, Max Verstappen tem que ser o primeiro lugar para mim. Acho que foi uma rivalidade que ficou pausada aí durante essa temporada por conta dos problemas da Mercedes, né, principalmente no começo do ano. Nesse final de temporada, a gente já viu de novo a Mercedes crescendo, a gente teve algumas possibilidades de disputa na pista no México, nos Estados Unidos, e a Red Bull levou a melhor. E dessa vez a Mercedes chegou com um carro mais forte em Interlagos, e Lewis Hamilton e Max Verstappen têm essa atração um pelo outro, os dois parecem que gostam de se encontrar na pista. Acho que tudo que eles disseram depois da corrida só alimenta mais essa fogueira, só jogaram mais gasolina no fogo. O Verstappen reclamando muito que ele não dá espaço, que achava que o Hamilton ia ter superado a temporada do ano passado e fosse finalmente dar espaço para eles correrem, competirem juntos. E as declarações do Hamilton também sobre o Verstappen, acho que tudo só alimenta mais essa grande rivalidade que é a cara da Fórmula 1 hoje, que é Lewis Hamilton contra Max Verstappen. JP, claro que a gente já sabe que o primeiro lugar na sua lista é o da Red Bull. A confusão Verstappen-Pérez. Mas por quê? Bom, primeiro eu queria dizer que eu entendo o fato do André colocar, por exemplo, no primeiro lugar da lista, né, a maior rivalidade atual da Fórmula 1. Faz total sentido. Acho que o grande problema para mim é que foi um lance um pouco aumentado justamente por ser a maior rivalidade da Fórmula 1. Eu já disse que para mim foi um incidente de corrida. Acho que os dois poderiam ter cedido, nenhum quis ceder, mas eu acho que por serem, né, Max Verstappen, por ser um lance que envolve Max Verstappen e Lewis Hamilton, acaba tomando proporções maiores. E torço também para que ele esteja certo quando ele diz que é uma coisa que a gente vai lembrar, né, para daqui a muitos anos. Porque eu acho que no momento eu não diria isso, porque, enfim, a gente teria uma temporada de rivalidade deles dois para lembrar, e é uma temporada que no fundo, que me perdoem os fãs, mas no fundo, o que vai ser lembrado vai ser o asterisco, vai ser lembrado o Abu Dhabi. Isso aí a gente não tem um distanciamento histórico para entender isso ainda, mas na minha visão, eu acho muito difícil que isso não aconteça, né? Porque realmente a Fórmula 1 realmente acabou. Que bom, inclusive, que o Verstappen, né, conseguiu conquistar esse título em 2022, porque para mim é importante nesse sentido. Esse asterisco para mim sempre vai existir, porque realmente as coisas aconteceram de uma maneira muito diferente do que a gente esperava. E em relação ao meu primeiro lugar, assim, o Verstappen não ajuda o Pérez. Isso aí é uma coisa que, enfim, não me surpreendeu, porque assim, quando a gente vê o Verstappen abrindo o caminho para o Pérez, quando a gente vê o Verstappen ajudando o Pérez, a coisa funciona no caminho contrário, entendeu? Então, eu acho que o Pérez, ele é até um pouco difícil para mim explicar, mas eu acho que ele se sabota muito quando ele faz isso, porque ele tá comprando uma briga que ele não tem como ganhar. Ele não tem como vencer essa briga. Ele tá discutindo com o cara que manda na equipe, gente. O Verstappen, a Red Bull, é claro que a Red Bull, o Verstappen é piloto da Red Bull, mas a Red Bull não chega a lugar nenhum se não fosse o Verstappen. Não tem jeito. Porque se a dupla da Red Bull esse ano fossem dois Sérgio Pérez, a Ferrari estava brigando pelo título até agora. A Ferrari que joga pneu por cima do carro para fazer troca, passa pneu por cima do Halo, entendeu? Então, assim, eu acho que para mim foi uma briga realmente bem complicada da parte do Pérez, porque assim, se eu sou o Verstappen e o cara bateu no muro em Mônaco de propósito, eu não vou esquecer, mas eu não vou esquecer, não é porque eu já fui campeão que eu vou esquecer. Ele é o dono da equipe, ele manda ali, pelo menos ele sente que manda ali, dá pra você ver como ele responde pelo rádio, então ele vai deixar claro que ele não vai tolerar que isso se repita, tanto que, depois de prejudicar o Pérez, ele ainda vira e diz que vai ajudar se ele precisar em Abu Dhabi. Ele só quis deixar claro, naquele momento, que ele não esqueceu e que ele não vai admitir que aquilo aconteça de novo, foi uma mensagem, e eu acho muito maneiro. Perfeitamente, então temos o ranking do André. Vettel, Stroll em quinto, Leclerc, Ferrari em quarto, Alonso, Ocon em terceiro,
Verstappen, Pérez em segundo e Verstappen, Hamilton em primeiro. E do JP, Vettel e Stroll em quinto, Alonso, Ocon em quarto, Leclerc e Ferrari terceiro, Verstappen e Hamilton segundo, Verstappen e Pérez em primeiro. Olha, eu vou dizer que eu também colocaria a Aston Martin no quinto lugar, aí eu daria razão ao JP, colocaria a Alpine em quarto, por esse motivo, né, de que é uma rivalidade que está acabando, pelo menos na capacidade de companheiros de equipe. A partir do ano que vem é algo completamente diferente. O Ocon vai ter um outro companheiro casca grossa no Gasly. O Alonso também vai ter um companheiro casca grossa, mas que é muito mais fraco tecnicamente no Stroll, né? Mas é casca grossa de quando encontrar na pista ele faz como ele fez com o Vettel. Em terceiro lugar, a Ferrari. E aí eu entendo os argumentos. Eu acho que os dois estão certos, mas eu vou colocar Verstappen e Hamilton em primeiro, porque, de fato, é a grande rivalidade dessa geração da Fórmula 1. Pode ser, por incrível que pareça, com o Verstappen surgindo para ter essa rivalidade com o Hamilton já veterano, pode acabar sendo a grande rivalidade da carreira do Hamilton. Por enquanto ainda é Hamilton-Rosberg, eu acho, mas é uma grande rivalidade que cada vez que se apresenta na pista faz o sangue da Fórmula 1 ferver. Então não tem jeito. Pois bem, senhores, algo mais a comentar sobre as brigas do GP de São Paulo? Queremos mais pro ano que vem, acho que é isso. O Maru, você comentou agora de que o Verstappen pode vir a ser, né, o maior rival da carreira do Hamilton, isso chegando na Fórmula 1 já com ele veterano, e eu acho que seria muito interessante para o próprio Hamilton, não que ele precise de um rival assim para ele levar a carreira, mas acho que seria interessante sim ele ter como maior rival um cara que, assim, na minha visão, ainda vai ser campeão mundial algumas vezes, né, e não o Rosberg, que enfim, levou um título em 2016, não estou desmerecendo o Rosberg, mas acho que seria muito legal para a história do Hamilton, para a carreira do Hamilton, ele ter como rival, como grande rival, um cara que, assim, para mim, ainda vai conquistar aí alguns títulos da Fórmula 1. Vai se aproximar dele, né? Mais do que o Rosberg, muito mais do que o Rosberg. Eu também acho que é muito legal para a história dos dois que haja essa rivalidade. Infelizmente, a rivalidade Hamilton-Vettel não se estendeu por muito tempo, né? Não se sustentou por muito tempo. O Alonso não teve carro competitivo para ter essa rivalidade com o Hamilton também por boa parte da carreira. Se limitou a um ano em que os dois eram companheiros de equipe. O Alonso ainda teve uma rivalidade um pouco maior com o Vettel durante algum tempo. Mas acho que Hamilton, por conta da relação bélica dos dois, né? E pela longevidade também, esse duelo com o Rosberg ficou marcado. E pelo fato de que o Rosberg também ganhou, não só perdeu. Então acho que isso é interessante. Mas seria muito legal, concordo, se a gente tivesse mais alguns rounds dessa briga Hamilton e Verstappen para pendurar lá como a grande rivalidade da carreira de ambos. Perfeito. Com tudo isso dito, ficamos por aqui. No fim de semana, a 22ª e última etapa da temporada 2022, direto de Abu Dhabi, pertinho de onde a Copa do Mundo também começa no domingo, lá no Catar, em Doha. Como tem Fórmula 1, também tem briefing na sexta-feira, no sábado e 2 no domingo, um antes e um depois da corrida. Além, você que está escutando o Paddockcast na quinta-feira da exibição, tem WGP nessa quinta-feira, e na segunda-feira posterior ao GP de Abu Dhabi, tem Paddock GP. Vale o recado de sempre. Fiquem com o Grande Prêmio. Acompanhe a cobertura, o noticiário no grandepremio.com.br, os vídeos nos canais 1 e 2 da GPTV, onde teremos programação em vídeo, aos montes, com análise, com programas ao vivo, com tudo que há de direito. Além disso, estamos aí no seu agregador favorito de podcasts. Siga conosco sempre. Agradeço aos meninos, ao JP, ao André, ao Berton, aos amigos da Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até mais.